Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Nós estamos dando início, nesse momento, a uma sequência de 8 programas, onde estaremos estudando sobre o verdadeiro movimento pentecostal. Você sabe o que é o pentecostalismo à luz da Bíblia e da história? Então, sinta-se à vontade e andar neste percurso bíblico histórico conosco no programa Teologia Viva. O movimento pentecostal, embora comprovadamente bíblico e ortodoxamente teológico, vem sofrendo desde o seu nascedouro injustificados ataques de diversos movimentos e também ao longo dos séculos. Neste programa, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a origem e a atualidade do pentecostalismo. Viremos a constatar que o movimento pentecostal moderno, apesar de seus mais de 100 anos de história, é uma realidade que vem sendo experimentada pela Igreja de Cristo há pelo menos aproximadamente 20 séculos. O pentecostalismo vem se tornando um dos maiores fenômenos religiosos mais discutidos nas últimas décadas no mundo inteiro, nas principais academias e universidades. Alguns estudiosos consideram esse movimento um ramo ou um desdobramento da Reforma Protestante, embora, notadamente, as igrejas de tradição reformada questionem alguns aspectos doutrinários. A matriz étnico-doutrinária do pentecostalismo é a mesma da Reforma Protestante, que fundamenta os princípios bíblicos e defende a concepção da salvação por meio da fé e não das obras, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo número 8. A doutrina é centralizada no pentecostalismo e atribuída única e exclusivamente às Escrituras. Todo o pentecostal sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E o pentecostalismo exprime de modo inequívoco o perfil das igrejas do período da Reforma Protestante. As origens da sola Escritura, por exemplo, onde a Escritura ela é a palavra de Deus. Dentro do campo pentecostal não há espaço para a emoção, mas sim, principalmente, claro e sobretudo, a palavra de Deus. O genuíno pentecostalismo ele não admite qualquer outra revelação a não ser as Escrituras Sagradas, pois ele prima pela ortodoxia bíblica e pela sã doutrina. Logo, nossa única regra de fé e conduta é a própria palavra de Deus, a inspirada, inerrante, absoluta, plena e completa palavra do Senhor. O escritor norte-americano Donald Dayton, especialista no pentecostalismo, em seu livro Raízes Teológicas do Pentecostalismo, ele traça um perfil completo do pentecostalismo histórico nesta obra. Dayton revela que o pentecostalismo não é um movimento ahistórico, mas tem suas raízes fincadas dentro do cristianismo histórico. Ele retrocede até John Wesley, revelando que a nossa teologia, a teologia pentecostal, é semelhante à teologia wesleyana e também herdeira direta da grande reforma protestante do século de número 16. De fato, podemos constatar que os movimentos avivalistas que precederam o advento do pentecostalismo moderno, tais como o movimento dos Hollins, ou seja, o movimento de santidade, e o movimento de Kelvinsky, dentre outros, são, sem sombra de dúvida, ações soberanas do Espírito Santo na história da igreja. O pastor peruano e teólogo pentecostal Bernardo de Campos fez a seguinte pergunta: qual a relação que se pode estabelecer entre o pentecostalismo atual e a reforma protestante? Em seguida, ele mesmo responde: no sentido histórico e social, o pentecostalismo é uma parte do protestantismo herdado da reforma. De fato, muitos o reconhecem como um protestantismo popular e diferenciam do protestantismo histórico, termo sobre todos os aspectos impreciso, porque o pentecostalismo não é ahistórico de modo algum. O pentecostalismo é herdeiro
em diversas vertentes da teologia e da vida da ampla e complexa reforma protestante. Para que tenhamos uma melhor compreensão deste assunto, analisaremos suas origens mais remotas, registradas no Antigo e no Novo Testamento. O escritor, professor e doutor em teologia Alderi Souza de Matos diz o seguinte, nos acompanhe. O moderno movimento pentecostal é considerado por muitos estudiosos o fenômeno mais revolucionário da história do cristianismo no século XX e talvez um dos mais marcantes de toda a história da igreja. O pentecostalismo no Antigo Testamento, ele já é evidente. Quando nós falamos sobre Pentecostes, a primeira pergunta que nos vem é: de onde vem esta palavra? As principais referências e detalhes da festa de Pentecostes na Bíblia são encontradas em textos como Êxodo capítulo 23, verso 16, capítulo de número 34, versículo 22, Levítico capítulo 23, versos do 15 ao 21, Números capítulo 28, versículo 26 ao 31, Deuteronômio 16, do 9 ao 12 e, por fim, 2 Crônicas capítulo 8, versículo de número 13. No antigo calendário israelita estão relacionadas pelo menos 3 festas. Temos textos como Êxodo 23, do 14 ao 17 e capítulo 34, versículo 18 ao 23. A primeira festa é chamada de Páscoa, celebrada junto à festa dos pães ázimos ou asmos, como aparece em algumas versões. A segunda festa é chamada Festa das Colheitas, ou também conhecida por Festa das Semanas, que a partir do domingo, ou do domínio grego, quero dizer, recebeu o nome de Pentecostes. Finalmente, nós temos a terceira festa, que é a chamada de Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas. As 2 primeiras celebrações, elas foram adotadas pelo cristianismo, porém, a terceira foi relegada ao esquecimento. A expressão pentecostalismo procede do vocábulo grego pentecoste, que significa 50º. Isso mesmo. O Pentecostes era a segunda das 3 festas judaicas e recebe esse nome por ser comemorado 50 dias após a Páscoa. Levítico capítulo 23, versículo de número 16. Era também conhecido como a Festa das Semanas, Festa das Primícias e Festas da Colheita. Isso está escrito em Êxodo 34, 22, você pode conferir. Porém, a denominação mais difundida no Antigo Testamento é a Festa das Semanas, porque, como já dissemos, ela era realizada 7 semanas depois da Páscoa. Você pode conferir em Deuteronômio 16, versículos do 10 ao versículo número 12. O teólogo e escritor Russell Norman Champlin, religioso e escritor estadunidense, radicado no interior aqui de São Paulo, ele foi professor universitário e escritor. Foi professor universitário no Brasil por mais de 30 anos na Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Lecionou no ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutico, dentre outras instituições no Brasil e no exterior. Ele faz uma relação entre o Pentecostes e o Sinai. Segundo a sua interpretação, no período intertestamentário, a festa de Pentecostes era considerada como o aniversário da entrega da lei mosaica no Monte Sinai. Champlin também destaca que a festa de Pentecostes era proclamada como um dia de santa convocação, durante a qual nenhum trabalho manual podia ser feito, exceto aquilo diretamente associado ao que acontecia nesta festividade. Todos os indivíduos do sexo masculino, por exemplo, estavam na obrigação de comparecer ao santuário em Jerusalém. Nessa ocasião, o povo trazia ofertas de sacrifício pelo pecado e expressava um agradecimento a Deus. Era um dia de júbilo, em que o povo rendia graças a Deus pelo abundante suprimento da colheita. E também esta festa estava, segundo ele, vinculada à memória do livramento de Israel da escravidão egípcia e do fato de que os israelitas eram um povo que firmara um pacto com Deus. O fato da aceitação das ofertas pressupõe a remoção do pecado e a reconciliação com Deus.
momento em que os sacrifícios eles eram oferecidos em conjunção com as demais atividades próprias dessa festa. A festa de Pentecostes era a mais frequentada dentre todas as festas religiosas do calendário judaico. Na ocasião, chegavam a Jerusalém, por exemplo, representantes judeus e gentios, vindo tanto da Judéia como de muitas outras partes. O Pentecostes, no Antigo Testamento, tinha a finalidade de aproximar o homem a Deus e transmitir uma educação por meio de valores culturais que consistiam na preservação do amor à nação. Essa festa era entendida como uma santa convocação, de modo que no dia de Pentecostes nenhum trabalho servil poderia ser executado. Você pode conferir em Levítico 23 e 21. Neste dia, 2 pães assados deveriam ser trazidos aos lares dos judeus, juntamente com as ofertas de sacrifícios de animais, para a expiação dos pecados e a oferta pacífica. Esse era um dia de grande alegria, onde judeus expressavam a gratidão ao Senhor pela providência da colheita, bem como também indicavam um lembrete do livramento da escravidão no Egito. Deuteronômio capítulo 16, versículo 12 a 16 e Jeremias 5, 24. Mais tarde, o Pentecostes, a festa de Pentecostes, passou a ser considerada pelos judeus como o aniversário da transmissão da lei, até o próprio Moisés, como já falamos no Monte Sinai. Eles calculavam, com base em Êxodo 19, 1, que esse evento ocorreu no 50º dia depois do Êxodo e, por isso, tal entendimento se tornou uma tradição. Então, nós podemos dizer que, à luz do Antigo Testamento, foi passado para você aí a ideia de onde vem Pentecostes. Mas no Novo Testamento, como podemos falar sobre o Novo Testamento em Pentecostes, ou Pentecostes no Novo Testamento? Trata de uma comemoração da descida do Espírito Santo sobre a igreja, em cumprimento a promessas de Cristo. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, escritos pelo Dr. Lucas, no dia de Pentecostes, 50 dias após a ascensão de Cristo, ocorreu a efusão do Espírito Santo. Foi o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito profetizado por Joel, capítulo 2, versículo 28 e 32, Isaías 44 e 3, João Batista falou sobre isso, está escrito em Mateus 3, versículo 11, e o próprio Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. A Bíblia fala da manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Para o estudioso historiador Jesse Liman Hurlbut, um clérigo americano da Igreja Episcopal Metodista e pesquisador da história da Igreja Cristã, os seguidores de Cristo, que eram 120 ao todo, enquanto estavam reunidos orando, o Espírito Santo teria vindo sobre eles de forma tão real que foram vistas línguas como que de fogo descerem do alto e pousar sobre a cabeça de cada um deles. No Novo Testamento, o Pentecoste ganha, então, assim, um novo sentido. Analisando a partir desse relato do livro de Atos dos Apóstolos, podemos falar sobre a simbologia deste fenômeno e a mensagem que esta ação pneumatológica nos trouxe. Orlando Spencer Boer, pastor pentecostal, missionário e tradutor e escritor evangélico norte-americano, em seu livro mais conhecido, O Heróis da Fé, que teve mais de 300 mil exemplares vendidos desde o seu lançamento, como teólogo e pesquisador do pentecostalismo, baseado no texto já citado de Lucas, quando Lucas escreve Atos capítulo 2, ele estabelece uma base teológica do movimento pentecostal. Segundo este autor, o texto de Atos capítulo 2 apresenta pelo menos alguns aspectos que caracterizam a essência do Pentecoste no Novo Testamento. Vejamos então. O primeiro aspecto que ele diz é que se relaciona com a pureza ética. As línguas como de fogo são interpretadas pelos pentecostais, teólogos pentecostais, como significando uma pureza ética. Santidade, purificação, por exemplo, passaram a ser algo absolutamente necessário para quem recebe o Espírito Santo.
exegeticamente, as chamas que desceram sobre a cabeça daqueles que ali estavam simbolizam a pureza e ressaltam a necessidade da pureza ética de cada indivíduo. Uma vida ética requer uma vida limpa que supera os limites da existência. O fogo e o vento são símbolos também que representam a presença divina. Diversos poetas, por exemplo, têm simbolizado a favor do divino, pintando um halo de fogo em redor da cabeça daqueles que foram favorecidos naquele momento com o Pentecostes. Na Bíblia Sagrada, o fogo representa a descida ocasional do Espírito, que purifica, que santifica. Entende-se então que para aqueles que vivenciaram aquele fenômeno naquela época, o aparecimento de línguas como que de fogo, que se distribuíram sobre cada um, simbolizava a purificação individual de cada pessoa, o revestimento de poder. Orlando Boyer, por exemplo, defende que o Espírito Santo é representado como fogo e faz a seguinte analogia. O fogo produz luz iluminando o entendimento e fazendo tudo se tornar real e glorioso para nós. Purifica, consumindo toda a escória e libertando o ouro da nossa natureza. Aquece o coração até abrasar com o calor do céu. Que frase maravilhosa foi esta, não é? Norman Champlin, citando ele mais uma vez, ele diz que a distribuição de línguas como que de fogo em dada forma veio sobre aquelas pessoas, significando o cumprimento da promessa do batismo com o Espírito Santo. O sentido que o pentecostalismo dá à narrativa do texto de Atos 2 é que esse batismo de fogo veio em forma de línguas visíveis, porque o poder divino, assim derramado, haveria não somente de fazê-lo falar em vários idiomas estrangeiros, como também haveria de impulsioná-los pelo mundo inteiro, levando aos homens e às nações a conhecer a mensagem do Evangelho através daquelas línguas, a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus. Bom, dessa forma ficou demonstrada simbolicamente a universalidade do cristianismo, que teria um propósito de propagar a pureza ética como uma mensagem divina para todos os homens. O segundo aspecto que nós podemos aqui caracterizar com a essência do Pentecostes no Novo Testamento era o respeito à valorização do indivíduo. O texto de Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, ressalta o significado da plenitude do Espírito Santo recebida no dia de Pentecostes como o início do cumprimento de Deus, uma promessa de Deus, de derramar o seu Espírito sobre todo o seu povo, aos tempos do fim. A profecia de Joel, citada pelo apóstolo Pedro durante o evento de Pentecostes, reforça essa ideia. Veja o que diz. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículos 16 e 17. Bom, o fogo caiu sobre cada pessoa, significando assim para os pentecostais que no Pentecostes a valorização do indivíduo está acima da massa, acima do coletivo. Teólogos pentecostais destacam alguns elementos como resultado do que sucedeu naquele dia, que se tornou distintamente cristão em confronto com o Pentecostes, conforme era comemorado pelos judeus. Primeiro, isso assinalou o princípio de uma grande nova dispensação, a Era da Graça, durante a qual Deus trata os homens de maneira mais perfeita, mais íntima, a fim de produzir a redenção dos mesmos. Ou seja, Deus trata cada pessoa indistintamente, valorizando a essência do indivíduo. O apóstolo Pedro, ao justificar diante dos apóstolos a manifestação desse movimento entre os gentios, ele afirma, acompanhe conosco. Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. O outro aspecto que caracteriza a essência do pentecostalismo no Novo Testamento era a solidariedade, que se criou após este evento. De acordo com o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, o texto diz, era o coração de todos. O Pentecoste criou então um ambiente comunitário. O indivíduo
indivíduo eticamente puro, respeitado na sua individualidade, sai para fazer uma ação solidária. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Atos 2:45. O dia de Pentecoste trouxe uma experiência unificadora, unindo judeus e gentios, perfazendo uma só igreja e conferindo unidade espiritual, o que envolve muitos aspectos. O Espírito Santo teria descido sobre todos quando estavam reunidos no mesmo cenáculo, um total de cerca de 120 pessoas, ou seja, unindo em fato e ação. Donald Green, professor pentecostal de Bíblia, escreveu os livros Como Receber o Batismo no Espírito Santo e Vento e Chama, o qual conta a história do pentecostalismo na Europa no século XX. Ele define o movimento pentecostal na existência de um puro amor e devoção à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a essência do avivamento pentecostal. Outro aspecto que caracteriza a essência do Pentecostes, quero dizer, no Novo Testamento, era a facilidade de comunicação que havia por meio dos dons da glossolalia. Isso mesmo, é um termo bem difícil de falar, não é? É a ideia de falar um idioma que a pessoa que fala não conhece e o outro também. O Espírito Santo teria manifestado então aos apóstolos por meio dessas línguas, como que de fogo, para que eles pudessem falar em outros idiomas, para que fossem ser entendidos pela multidão heterogênea que estava naquele momento lhe ouvindo. O Pentecoste criou uma linguagem então assim universal, proporcionando o entendimento social, econômico e político a todos. Havia naquela ocasião pessoas de várias nacionalidades, judeus, nascidos em outros países que vinham anualmente para a festa de Pentecostes e estavam pasmados com o que presenciavam, questionando como era possível homens incultos falarem nos seus idiomas originais. O relato de Atos dos Apóstolos deixa muito claro como a comunicação se universalizou no Pentecoste. Diz o texto: cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que nascemos? Atos capítulo 2, versículos 7 e 8. Segundo Norman Champlin, as línguas, quando do Pentecoste, tiveram um efeito evangelizador. Isso mesmo. Possibilitaram, então, assim, a alguns poucos a ouvirem a mensagem, ensinarem que em pouco tempo o reino de Deus estaria sendo cumprido. Todavia também serviram aquelas línguas como um sinal da realidade da descida do Espírito, e a igreja nasceu sim no Calvário, mas diz Champlin, ela foi no Pentecoste que ela foi batizada. Há um texto que diz assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O teólogo, escritor, pastor assembleano e comentarista de revistas bíblicas pela CPAD, Josué Gonçalves, em seu livro Rastros de Fogo, disse acertadamente, abre aspas, o Pentecoste, pois, nasce como um evento profético. Existem dezenas de passagens nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que mostram que o Pentecostes é de origem divina e não humana. Tem origem em Deus e não no homem. É evidente que ele ocorre com seres humanos, mas não vem como efeito da ação deles. Ainda citando Gonçalves, queremos citar pelo menos 6 princípios pentecostais. Primeiro, o Pentecoste bíblico é marcado pela imprevisibilidade. De repente veio do céu, Atos 2, versículo 1 e 2. A frase de repente fala da imprevisibilidade. Nada foi ensaiado. De fato, a palavra grega afno é um advérbio e é traduzida pelo léxico grego de Strong como repentinamente. Gonçalves preleciona ainda o seguinte: no pentecostalismo bíblico
Era o Espírito quem comandava e, por isso mesmo, ninguém possuía as formas ou moldes que delimitavam sua operação. Nada de rezas ou fórmulas mágicas, tudo era espontâneo. No entanto, precisamos destacar que havia a imprevisibilidade, mas não a irracionalidade. Embora as operações do Espírito não fossem humanamente padronizadas, todavia eram organizadas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e capítulo 14, versículo 40. Em segundo lugar, ele diz que o pentecostalismo, ou o Pentecoste bíblico, é marcado pela verticalidade. Veio do céu, Atos 2 e 2. Citando mais uma vez o livro Rastros de Fogo, o autor diz, abre aspas, o Pentecoste bíblico ocorreu de cima para baixo, do céu para a terra, de Deus até os homens. Possivelmente essa seja a principal diferença entre o Pentecostes de ontem e o de hoje. O de ontem veio do céu, o de hoje é vertical. Aqui é uma crítica que o autor faz que em programas à frente veremos o que ele quis dizer. Mas em terceiro lugar, o Pentecostes, diz Gonçalves, ele é bíblico, o Pentecoste bíblico possui uma voz, porque o texto diz, veio do céu um som, Atos 2 e 2. Na verdade, a palavra som traduz o termo grego etsno, de onde vem o provérbio, ou de onde provém o nosso vocábulo português eco. O Pentecoste bíblico não é apenas qualquer som, produz um som específico. Não produz um barulho, mas produz um eco. Em quarto lugar, ele diz que o Pentecoste bíblico produz fogo e não fumaça. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, Atos 2 e 3. Diz o autor que ele não tem dúvida de que o Pentecoste moderno está quase que asfixiado por tanta fumaça. Há mais fumaça do que fogo em alguns lugares. No Pentecostes bíblico havia mais fogo e fogo do Espírito. Aparecem de forma muito clara. Em quinto lugar, o pastor ele ainda cita o seguinte, que o Pentecoste bíblico falava a língua do povo, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, Atos 2 e 6. O Pentecoste bíblico falava a língua do povo. Todo mundo entendia o que eles queriam expressar. Este é o verdadeiro Pentecoste, que transmite uma mensagem inteligível. Em último lugar, o Pentecoste bíblico ele é teocêntrico. O texto diz, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2, versículo 11. O Pentecoste bíblico falava de Deus. Ele se centralizava em Deus. Os discípulos falavam das grandezas de Deus e não dos grandes feitos humanos. Bom, concluímos aqui esse primeiro programa dessa série que está tratando sobre o verdadeiro pentecostalismo, programa Teologia Viva. Na próxima semana estaremos dando continuidade a esse assunto e queremos convidar você para conosco caminharmos à luz da Bíblia e da história. Portanto, que Deus continue abençoando vocês, a você e a sua família, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre toda a sua família. Amém.